Atos 10, versículos 1 e 2. E diz o seguinte: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? Você pode se sentar? Se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Amados irmãos, o assunto que nós queremos tratar nessa manhã é um assunto que já vem sendo abordado. Inclusive eu mesmo já tratei. Porém, eu creio que Deus, Ele tem nos levado a ouvir novamente, porque nessa semana eu senti um grande desejo de meditar novamente nessa passagem. E no dia em que eu estava meditando nessa passagem, o pastor falou comigo sobre a pregação de hoje. E eu entendi que seria, eu deveria falar novamente desse assunto, dessa questão da vida de Cornélio. Porém, antes de começar a tratar propriamente dita da vida de Cornélio, esse capítulo é um capítulo muito importante. É muito importante para nós, e para o cristianismo de uma forma geral. Porque a gente vê aqui, na leitura de todo o capítulo, não apenas nessas duas passagens, que Pedro, o apóstolo, digamos que ele tem aberto a porta do cristianismo a todos os gentios do mundo. E isso começou através da casa de Cornélio. E através de uma poderosa pregação, ministração da palavra de Deus na casa de Cornélio. E por que dessa afirmação de que ele abriu a porta do cristianismo? Porque Pedro era judeu, era um judeu convertido a Cristo. E os judeus, eles entendiam que eles apenas eram um povo de Deus. Mas a partir desse episódio que aconteceu lá no finalzinho do capítulo 10, quando o Espírito Santo foi, de uma forma poderosa, sobrenatural, se derramou na casa de Cornélio, onde as pessoas ali estavam, a partir desse episódio, esse conceito dentro de Pedro e dos demais judeus cristãos foi quebrado. Porque eles começaram a compreender que Deus não fazia acepção de pessoas, mas Ele estava disponível a todos. Amém? Então o capítulo 10, ele trata desse assunto. Porém, como eu falei, eu não vou tratar especificamente desse assunto nessa manhã. Mas eu quero me prender um pouco nas características que a Bíblia relata a respeito de Cornélio. Amém? E algo também muito interessante, que nesse período, esse evento do Espírito Santo que foi derramado poderosamente na casa de Cornélio, foi conhecido também como Pentecoste dos gentios. Tá? Só para título de conhecimento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Cornélio. Cornélio, ele era um oficial do exército romano, responsável pelo comando de uma unidade chamada centúria, composta por cerca aproximadamente 100 homens. Está aí o nome dele, o centurião. Por quê? Porque ele comandava esse grupo. Ele era uma espécie, se a gente for parar para pensar nos nossos dias, qual era a patente de um centurião nos nossos dias de hoje? Seria como se fosse um capitão, tá? Só para título de conhecimento. Então essa era a profissão de Cornélio. Ele era um militar do exército romano,
E ele comandava, ele tinha esse poder sobre um grupo com 100 homens, né, à disposição do Império Romano. Porém, também não é sobre isso que a gente quer falar. A gente só trouxe aqui para título de conhecimento. Mas vamos à parte que mais nos interessa, a parte que mais nos toca. As características que Lucas, que é o escritor do livro de Atos, aborda a respeito de Cornélio. Vamos lá? Versículo 2. Versículo 2. Lucas diz que Cornélio é um homem piedoso e temente a Deus. Lucas também declara, né, o texto também declara que ele era generoso. O texto não declara isso, mas por que a gente está dizendo que ele era generoso? Porque o texto diz que ele dava muitas esmolas ao povo. O texto fala também que ele orava continuamente a Deus, no versículo 2. Ou seja, Cornélio era um homem de oração, era um homem piedoso, né? E eu procurei no dicionário Strong essa questão de piedoso, diz aqui submisso, né? Religioso. A questão de ser temente a Deus, eu procurei também, eu coloquei aqui, tratar com reverência, com zelo, com obediência, com veneração a Deus. Então, Cornélio era um homem assim. O texto declara Cornélio como um homem assim, piedoso, temente a Deus, um homem generoso, por quê? Porque dava muitas esmolas. Um homem de oração, porque o texto diz que ele orava continuamente, né? E de contínuo orava a Deus. Versículo 2, no finalzinho. Cornélio também, eu posso dizer que ele era um homem espiritual, eu posso entender isso. Por quê? Porque no versículo 3, a gente enxerga aqui ele tendo uma visão de um angelical, uma visão dada por Deus. Cornélio também, no versículo 4, eu posso compreender que ele era um homem de coração sincero. Por que, irmão Júlio, você entende que ele era um homem de coração sincero? Por causa do que está escrito na última parte do versículo 4, que diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele era um homem com coração sincero. Por quê? Porque as orações e as esmolas que ele dava estavam subindo, né, diante do coração de Deus. Cornélio também, além de ouvir isso do anjo, recebe também uma instrução. No versículo 5, a gente vê e obedece. Ou seja, Cornélio era um homem pronto a obedecer uma orientação que vinha da parte de Deus. No versículo 5, ele recebe a instrução do anjo, né? Diz o versículo 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E nos versículos seguintes é o que ele faz. Ele, imediatamente depois que o anjo vai embora, ele envia, né, homens até a casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava hospedado. Indo lá para o versículo 22, a gente agora vê aqui aqueles homens que o enviaram dando testemunho dele, falando a respeito dele, testemunhando a respeito de quem era Cornélio. O versículo 22 diz que ele era um homem justo, temente a Deus e de bom testemunho de toda a nação dos judeus. Olha só que coisa interessante. Aos olhos dos demais, né, dos seus servos, ele era um homem justo, temente a Deus e que tinha um bom testemunho de toda a nação dos judeus. Esse termo justo aqui, eu procurei também no dicionário, no Strong, e está escrito o seguinte: alguém virtuoso,
que guarda os mandamentos de Deus. Cornélio era um desses. Versículo 30 mostra algo também muito interessante a respeito de Cornélio. Vou ler o versículo todo. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Então, o que eu compreendo aqui, que Cornélio era um homem que também jejuava. Então, num resumo geral aqui, um pouco das características, né, de Cornélio, era um homem piedoso, submisso, religioso ao Senhor, a Deus. Era um homem temente a Deus, um homem que tratava as coisas de Deus, que tratava a Deus com reverência, com obediência. Era um homem generoso, por quê? Porque ele dava muitas esmolas. Era um homem de oração, porque orava de contínuo a Deus. Era um homem espiritual, porque teve a oportunidade de ter uma visão dada por Deus. Um homem sincero, porque as suas orações e as suas esmolas subiam diante da memória de Deus. Era um homem obediente, porque recebeu as instruções e prontamente obedeceu às instruções daquele ser angelical, né? Era um homem justo, ou seja, virtuoso, que guardava os mandamentos de Deus. E mais uma vez disseram a respeito dele que ele era temente a Deus, era um homem de bom testemunho e um homem que jejuava. Olha quantas atribuições, quantas qualidades desse homem. Um verdadeiro homem de Deus, eu diria. Porém, irmãos, não é dessa forma que o desfecho desse capítulo mostra. Apesar de todos esses atributos aqui, que o texto faz questão de falar a respeito de Cornélio, há uma descoberta, pelo menos para mim. Eu já li essa passagem muitas e muitas vezes, mas há 2 anos atrás, eu me espantei com aquilo que passava despercebido para mim. Apesar de todos esses atributos descritos aqui a respeito da vida de Cornélio, no capítulo 11, Pedro, né, depois de tudo o que aconteceu, depois da sua pregação, ele precisou se explicar para a igreja de Jerusalém do porquê que ele havia entrado na casa de um gentil. E no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14, né, versículo 14, capítulo 11, versículo 14, Pedro diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Era Pedro explicando do porquê que ele precisou entrar na casa de um gentil e pregar a palavra, porque isso era proibido, religiosamente proibido. Porque se um judeu entrasse na casa de um gentil, ele se tornaria impuro de acordo com a lei de Moisés. Então isso não poderia acontecer. Mas Pedro foi em obediência ao Espírito Santo, né? Então, aqui no versículo 14, nós temos a convicção, porque no versículo 10 não fica tão claro quanto aqui no capítulo 11, no capítulo 10, melhor dizendo, não fica tão claro a real condição de Cornélio e de todas as pessoas que estavam ali na sua casa, quanto está tão claro aqui no capítulo 11 do versículo 14, que diz que Pedro foi lá para quê? Para que o qual dirá palavras com que te salves. Ou seja, apesar de todos esses atributos que nós lemos, Cornélio e todas as pessoas piedosas que o cercavam não estavam salvas. Não eram salvas. Imagina você, apesar de tudo isso, o cara teve visão, o cara ouviu instrução de anjo, o cara jejuava, orava, dava esmola, era muito piedoso, era temente a Deus. Olha o que o texto diz, que ele era temente a Deus. O texto diz isso no início e depois também dá um testemunho de que ele era temente a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos?
A religião não pode salvar. Uma vida de religiosidade não pode salvar. Uma vida de religiosidade apenas vai maquiar, apenas pode te colocar distante do caminho de Deus. E é isso que eu aprendo aqui, foi isso que eu comecei a meditar. Por quê? Por muito menos do que isso aqui que Cornélio vivia e fazia. Quantos têm vivido muito menos do que essas coisas? E se agarram numa religião, e se agarram numa determinada igreja, e entendem e acham que estão a salvo porque fazem parte de uma determinada instituição. Mas Cornélio, apesar de todas essas coisas, não estava salvo. Ele era um militar. Imagina se numa guerra, imagina se numa peleja, ele é ferido mortalmente. Com todos esses atributos aqui citados, ele se perderia, amados. Mas o texto está dizendo que as orações dele eram aprovadas por Deus. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Quem você tem sido aos olhos de Deus? Quem eu tenho sido aos olhos de Deus? Do que adianta eu brigar por uma religião, eu defender uma religião, ou alguma igreja, se eu não estiver em Cristo? Do que adianta eu viver por uma determinada religião? Do que adianta eu viver por uma determinada igreja, um determinado movimento, se eu não estou em Cristo? Do que vai adiantar eu viver uma vida inteira devota, achando que estou em Cristo? Porque sou temente a Deus, assim como era Cornélio. Do que vai adiantar? Se no final da vida haverá condenação. Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A salvação só pode vir de uma pessoa, e vem do Senhor, não vem de instituição religiosa. Não se engane. Ainda que você tenha crescido numa determinada instituição religiosa, não se prenda à instituição religiosa, mas tenha o que Cornélio não tinha. E o que o Cornélio não tinha, irmão Júlio? O principal fundamento. E qual era o principal fundamento? Cristo. Até que Pedro fosse lá e pregasse o evangelho, não havia o principal fundamento, o que o levaria para a salvação: Cristo, a fé em Cristo Jesus. E é isso que muitos religiosos não conseguem compreender. É isso que muitos religiosos fecham os olhos, porque talvez muitos tenham uma vida devota como a de Cornélio. Mas assim como Cornélio não tem o principal fundamento da fé, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não tem. E se não tem Cristo como principal fundamento, não tem a Deus. Como está escrito também na palavra, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Em suma, se eu digo que tenho a Deus, se eu digo que sou temente a Deus, mas eu não me rendi a Cristo Jesus, eu não tenho ninguém. É isso que está dizendo o texto. Eu não pertenço a ninguém. E quantas são as pessoas que dizem que creem em Deus, que verdadeiramente temem a Deus, até mesmo como Cornélio, mas não têm o principal fundamento, mas não se renderam a Cristo. E se não se renderam a Cristo, não podem ser aceitas por Deus, porque o padrão que Deus estabeleceu está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus.
Se Jesus não for o centro da nossa vida, não for a exclusividade, o único caminho, o único Senhor na nossa vida, nós não estamos em Deus. Se eu procuro viver uma vida religiosa, mesmo estando aqui dentro, e se as minhas atitudes demonstram a isso, eu não estou em Deus. Porque se fosse necessário a religião para salvar um homem, aliás, o conceito de religião é religação, e infelizmente é uma religação que não dá certo. Não dá certo. Se fosse importante uma religião, os profetas teriam dito isso. Jesus teria dito isso. Aliás, Jesus não precisava nem ter vindo, nem ter aberto mão da sua glória e se tornar semelhante a um de nós, como dizem as Escrituras. Se fosse necessário uma religião, Deus se encarregaria de usar profetas para dar as instruções, para que nós vivêssemos uma religião, ou uma vida de religiosidade. Mas a religião não pode salvar ninguém. Não pode. E a prova está aqui. Nesse capítulo 10, vejam a vida desse homem completamente devota, melhor do que muitos de nós, humanamente falando. Um homem que orava continuamente, que tinha o costume de jejuar, que dava esmolas, era um homem generoso. Um homem que teve experiência com Deus, e ainda assim era um homem que não tinha Cristo, e se não tinha Cristo também não poderia ter a Deus. Embora Deus conhecesse o coração daquele homem e conhecia a sinceridade do coração dele, talvez se tiver alguém pela internet que defende tanto alguma religião, talvez você defenda aquela religião cuja liderança são aqueles 8 homens que moram lá nos Estados Unidos, e você é orientado a só receber ordens dele. E quando alguém fala contra, eu sei que você não pode falar. Você se entristece, se aborrece. Você fica furioso, como eu vi num comentário. Um pastor tentou alertar pessoas a respeito dessa religião. E alguém que pertencia a essa religião ficou furiosa. Porque o pastor disse, olha, você precisa tomar cuidado porque é uma seita. E a pessoa imediatamente se manifestou ali nos comentários e ficou furiosa. Eu fico perguntando, vai defender a religião por quê? Jesus diz que são preceitos humanos, e preceitos humanos não podem salvar, normas humanas não podem salvar. Há outros que declaram que pertencem a outra determinada religião. Interessante, irmãos, que o batismo é para quê? É uma demonstração de quê? De arrependimento de pecados. E tem gente que muito nova, quando bebezinho, é apresentado e é batizado nesse lugar. E a partir daquele momento a pessoa já se considera salva, já se considera apta por Deus a estar em Deus. Desde quando? Onde está escrito isso? Na palavra de Deus. Aonde está escrito isso? Se o batismo é para arrependimento, e como é que um bebê vai ter consciência de seus pecados? Eu já procurei, eu não encontrei. E as pessoas se agarram, não, mas eu tenho tal religião. E quantas vezes a gente já foi conversar com alguém, falar sobre Cristo, não sobre religião, mas sobre Cristo, o fundamento. E a pessoa, não, mas eu já tenho a minha religião, eu sou de tal religião. Mas eu não quero falar de religião, eu queria falar de Cristo. O nosso fundamento, o meu fundamento.
Eu não falo da minha igreja, quando eu estou evangelizando, eu não falo da igreja bíblica cristã. No meu canal eu não falo, só quando alguém pergunta. Por quê? Porque o meu objetivo não é falar da igreja bíblica cristã, o meu objetivo é falar de Cristo. A igreja bíblica cristã não pode salvar. Por mais que eu ame, o pastor Alan não pode me salvar. Então eu não tenho que falar dele, eu tenho que falar de Cristo, porque Cristo sim pode me salvar. Cristo pode te salvar. Cristo pode te livrar da morte e do inferno. A igreja bíblica cristã não pode. Então por que eu vou brigar, como eu vejo algumas vezes, alguém exaltando determinado tipo de coisas? Eu quero dizer, métodos não podem salvar. Você que talvez um dia tenha recebido a Cristo por causa de algum método, eles não podem salvar você. Algo legal, algo divertido, como um pragmatismo, por exemplo, que é aquela coisa que você faz e dá certo, mas não tem o viés do Espírito Santo, não tem o viés da palavra de Deus, isso não pode salvar. Poxa, eu vou naquela igreja lá que, poxa, cada culto 30, 50, 100 pessoas aceitam a Jesus e é aquela festa. Quem sou eu para dizer se está salvo ou não? Mas o conceito de salvação que eu vejo aqui em Atos é bem diferente desses observados nesses lugares. Bem diferente. Eu não vejo pessoas saltitando de alegria, embora a salvação em Cristo Jesus gere em nós uma alegria duradoura. Eu não vejo fogos sendo soltos dentro da igreja. Eu não vejo confete sendo lançados ao alto. Aqui em Atos eu não vejo isso. Mas eu vejo a palavra sendo pregada. Eu vejo homens de Deus chamando as pessoas que estão ouvindo o discurso ao arrependimento de pecados. E as pessoas com o coração contrito, quebrantado, compungido. Muitas vezes em lágrimas, em desespero, por reconhecerem o seu miserável estado, elas chegam até, o que eu faço? Foi isso que aconteceu com Pedro. Que faremos, irmãos nossos? Que faremos? Eles tiveram o coração compungido, não pela persuasão humana, mas pelo Espírito Santo de Deus, que mostrou quem eles eram e aquilo que eles haviam feito. Muitas das vezes diferente do que acontece nos dias de hoje. Quando não há atuação do Espírito Santo e a pessoa vem à frente e o pastor ora e diz, você está salvo. Irmãos, isso tem acontecido aos montes. E muitas pessoas têm se tornado como Cornélio. Porque Deus não plantou. Não plantou, porque para Deus plantar tem que ser do jeito dele. Deus não aceita outro método. Deus não aceita outro jeito que não seja o jeito dele. Se não for do jeito dele, não foi ele quem plantou. Ainda que aconteça tudo isso aqui que aconteceu com Cornélio na vida dessas pessoas. Ou talvez você que está pela internet na sua vida. Eu conheço gente assim, que é muito religiosa, mas que não tem o principal fundamento, que é Cristo. Gente que vivia falando de oração, gente que dizia que tinha sonhos, que tinha visões, mas que não tinha Cristo como fundamento. Ou tinha Cristo e outros. Aliás, nessa segunda religião que eu citei aqui, eles toleram que hajam outros mediadores, quando na palavra de Deus diz que só há um, que é Cristo Jesus. Só há um, que é Cristo Jesus. Em quem que eu vou confiar? Nos homens, na tradição religiosa ou na Bíblia? Ou na palavra de Deus? Em quem é que eu devo confiar, irmãos? É na palavra de Deus. Jesus disse, e examinais a palavra de Deus, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, porque são elas que dão testemunho de mim. Jesus nos advertiu isso.
Examinai as Escrituras. Procure, você que está pela internet, procure na Bíblia as coisas que acontecem na sua religião e comparem com a palavra de Deus. Veja nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja, compare com a doutrina dos apóstolos, as cartas de Paulo e as demais epístolas. Procure em nome de Jesus, não seja enganado. Não seja enganado. Não seja enganado. Em que você crê? Principalmente o pessoal da internet. No que você crê? No Cristo do coach? No Cristo do pragmatismo? Aquele cara legal, né? Com aquele ambiente envolvente, aquele jeito que te faz chorar. Aí você aceitou Jesus naquele método. Foi Deus quem te plantou? Foi Deus quem te plantou? Foi o Espírito Santo que levou você a ter reconhecimento de que você estava perdido e que você precisava de um Salvador? Foi o Espírito Santo que levou você a ter essa convicção? Ou foi a técnica humana? Ou foi aquele líder, gente fina, bacana, que fazia você rir, fazia você se esquecer dos seus problemas? Ah, não, o pastor fulano nossa, é tão bom ir nos cultos dele porque eu me esqueço dos meus problemas, ele me faz rir. Foi por causa disso que você veio a Jesus? Foi por causa disso que você aceitou a fé em Cristo Jesus? Ou porque você se apaixonou por fazer ação social? Porque você viu um grupo fazendo ação social na rua e se apaixonou? Nossa, como eles se preocupam com o próximo! Não há nada de errado nisso, irmãos. Nada de errado. Porém, a salvação não vem por obras. Como diz em Efésios no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Não vem de obras. Vem só por meio da fé. E você, muitas das vezes, vive a sua vida em prol dessas coisas. Em ajudar ao próximo. E volto a repetir, não está errado ajudar ao próximo. Mas achar que por ajudar ao próximo você será aceito por Deus, há um grave erro nisso. Porque senão Jesus não precisaria ter vindo. Era só você fazer o bem e estava salvo. Simples assim. Era só fazer coisas boas e pronto. Eu estou aceito por Deus. É só eu viver fazendo bem e pronto. Eu sou aceito por Deus. Jesus não precisaria ter vindo. Não precisaria ter sofrido no meu lugar, se fosse assim. Não precisaria. Mas tem gente que prefere acreditar nisso. Tem gente que vive a vida inteira em prol dessas coisas. Ou então, a sua fé, você que está na internet, está fundamentada em supostos milagres que você vê naquele lugar que alguns chamam de igreja. Todo ano, ou não sei quantas vezes por ano, tem um determinado evento lá. Só que para você receber a sua bênção, você tem que fazer um sacrifício. Você tem que trazer o seu voto. Porque senão você não recebe. Porque senão você não tem fé. É nesse evangelho que você crê? É nesse Jesus que você crê? É sobre esse Jesus que você aceitou, que você diz ter aceitado? É sobre esse Jesus? O Jesus da barganha? É esse que tem te ensinado lá nesse lugar? Essas coisas aprisionam. Essas coisas dão uma falsa sensação. E a pessoa, essa semana,
dizia nos comentários que, mas se não é de Deus, então, por que tantos testemunhos? Por que tanta gente melhorou de vida? Eu disse para ela, porque elas não têm um fundamento, que é Cristo. Porque Cristo não oferece nada dessas coisas. Procura na pregação do Evangelho. Eu disse isso para ela. Elas não têm fundamento, a liderança desse lugar não tem um fundamento, que é Cristo. Não se preocupam em apresentar o fundamento que é Cristo. Logo, essas pessoas estão como Cornélio. Muita gente ora, muita gente vai para a rua, muita gente faz trabalhos maravilhosos na rua, faz trabalhos maravilhosos para resgatar pessoas de diversas situações. Mas muitas dessas pessoas estão como Cornélio. É gente que ora, é gente que tem visão. Provavelmente gente que enrola a língua, dizendo que é o Espírito Santo. Mas não tem o fundamento. E sem o fundamento não há como ser aceito por Deus. Sem o fundamento não há como entrar no céu. Não há como ter salvação. Cornélio era um homem muito sincero. E lendo alguns comentários, eu pude ver que a experiência que Cornélio teve foi em decorrência das orações dele. Era a resposta de Deus para as orações que ele fazia. O texto não diz que tipo de oração que ele fazia, mas diz que ele orava continuamente. Eu posso crer, sou levado a crer, que ainda que não tenha estado perto de Jesus, ele deve ter ouvido falar de Jesus. E eu sou levado a entender, pela resposta de Deus para ele, que ele queria um esclarecimento a respeito desse assunto. Por quê? Por causa da resposta que ele teve. O texto diz que ele orava de contínuo a Deus. E o que ele orava? Provavelmente ele queria, Senhor, Deus, me mostra qual é o caminho correto. Deus, me mostra qual é o caminho correto. E dia após dia eu entendo que ele orava dessa forma. Deus, me mostra qual o caminho correto. Deus, me mostra qual o caminho correto. E jejuava. Deus, me mostra qual o caminho correto. E a resposta veio. O texto não diz isso que eu acabei de dizer, mas eu sou levado a entender dessa forma por causa da resposta. Por causa da resposta. Deus envia um anjo. E o anjo dá orientações para ele. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. No finalzinho do versículo 6. Ele te dirá o que deves fazer. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que aqueles que estão em Cristo têm uma função que não é de anjos, porque se fosse um anjo teria feito aqui nesse momento, pregar o Evangelho. Porque qual o trabalho que Deus teria de falar assim, olha, vai lá, fala que eu tenho recebido as orações dele, e diz a ele
para ele dobrar os joelhos, para ele acreditar em Jesus, que ele vai ser salvo. Não, procura Pedro. Por quê? Porque pregar o evangelho não é prerrogativa de anjos, mas é a prerrogativa, é a função da igreja, de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E foi o que aconteceu no decorrer dos fatos aqui. Vou pular para o versículo 33. Diz assim: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Você que é religioso, você que vive uma vida de religiosidade, põe o seu joelho no chão, ore a Deus, confronte à luz da palavra de Deus as coisas que acontecem nos lugares onde você está. Veja se está em conformidade com a vontade de Deus, e se não estiver, corra para Cristo imediatamente, porque o tempo está acabando. Isaías, no capítulo 55, a palavra declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa que vai chegar um momento que ele já não vai mais estar perto. Não viva uma vida religiosa, mas viva uma vida para Cristo. Não viva uma vida de que, hoje é ceia, eu tenho que ir porque é ceia. Eu tenho que ir. E o interessante é que, eu não sei não observo isso, quem faz e quem não faz, mas é interessante que, aparentemente, as pessoas se esforçam para estar na ceia. Só na ceia. Não seria isso um tipo de religiosidade? Será que isso agrada a Deus? Será que Deus está nisso? Será que você não se enquadra em algum ponto aqui, nessas características de Cornélio, antes de receber a salvação? Será que as suas atitudes não se assemelham a atitudes parecidas com a de Cornélio? Porque muitas das vezes o corpo fala, irmãos. Fala mais do que as nossas palavras. Mas Deus respondeu a Cornélio. E Deus pode te responder também. Como um dia respondeu a esse que vos fala aqui. Sempre me emociono quando eu falo sobre isso. Como um dia me respondeu. Estando eu morto nos meus delitos e pecados. Imagina só. Um morto dirigindo a palavra a um Deus santo. E Deus ouviu. E respondeu. Porque a oração de um ímpio que Deus ouve é essa aqui, ó. Me mostra o caminho. Me mostra o caminho. Me mostra o caminho certo. Me mostra o caminho correto. E Deus mostrou. Chama Pedro. Porque ele vai saber o que dizer para você. E Pedro foi e disse. Pedro pregou o evangelho. Pedro pregou o evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você está num lugar onde não há a exposição fiel da palavra de Deus, você não pode ter uma fé salvífica. Escuta o que eu estou te falando, está na Bíblia. Você não pode ter uma fé salvífica. Esse texto aqui aponta isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Então, se eu não ouço a palavra de Deus, ou se tem alguma mistura na palavra de Deus, logo, irmãos, não será gerada uma fé salvífica em mim. E se não for gerado uma fé salvífica em mim, talvez eu esteja como Cornélio. Embora Cornélio tivesse um coração muito sincero diante de Deus, mas em alguns aspectos eu esteja como ele, um religioso sem salvação, não salvo. Quem é você diante dos olhos de Deus? Quem é você à luz da palavra de Deus? Quem sou eu diante dos olhos de Deus? Quem sou eu à luz da palavra de Deus? Eu estou finalizando, amados. Versículo 34. Pedro vai. Cornélio explica o motivo. Pedro começa a entender também a visão que ele havia tido anteriormente, que não ficou totalmente aberto para ele, o significado. E ele começa a falar. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas de Deus, que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Senhor. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a religião que você professa, eu quero te dizer uma coisa: a religião não vai te salvar, a religião não pode te salvar. Na verdade, muitas das vezes ela funciona como um mecanismo para te deixar distante de Deus. Se arrependa e corra para Cristo agora, enquanto há tempo, em nome de Jesus, porque tem perdão de Deus disponível para você. Corra para Jesus. Corra para o evangelho que requer de você renúncia, o evangelho que requer de você morte para você mesmo. Esse é o evangelho da salvação. Jesus não veio oferecer bens perecíveis dessa terra. Desperta agora em nome de Jesus. Ele não veio, ele não morreu na cruz do Calvário por isso. Isso é uma blasfêmia. Jesus, ele veio salvar e libertar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? Você e eu. A palavra declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra declara que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Então desperte em nome de Jesus. Abra mão de uma vida de religiosidade, ou de uma vida religiosa, ou de uma religião no qual você tanto ama e está apegado a ela. Ela vai te matar, ela vai te levar para o abismo. Mas Jesus te leva para o céu. Jesus te leva para morar com Ele. Jesus faz de você uma nova criatura. Jesus tira essa capa de religiosidade e te faz um discípulo dele. É isso que Jesus veio fazer. Veio transformar o homem. Jesus ele veio trazer reconciliação do homem para com Deus. Ele veio reconciliar porque o homem vivia longe de Deus, por causa dos seus pecados, em inimizade contra Deus. Todos os que são amigos do mundo são inimigos de Deus, diz a palavra. E Jesus veio reconciliar o homem. A paz que a Bíblia declara, que Jesus dá, não é essa paz que o mundo prega, mas é a paz do homem para com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala sobre isso. A paz, o príncipe da paz, veio estabelecer a paz do homem para com Deus. Porque o homem pecador, por ser pecador, em tudo ofende a santidade de Deus. Mas por causa de Jesus, entrando por Ele como a porta, nós podemos ser aceitos por Deus. Nós somos reconciliados para com Deus. Aleluia! E tudo isso mediante o poderoso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. E isso aconteceu na casa de Cornélio. É claro que o texto aqui não esmiuça, mas eu sei, eu enxergo isso aqui, que depois dessa pregação de Pedro, o coração daquelas pessoas ali presentes, não apenas da família, mas de pessoas íntimas também que estavam ali, se compungiu. O coração daquelas pessoas se quebrantou diante da poderosa palavra, diante do poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. É poderoso para salvar, é poderoso para libertar, é poderoso para restaurar, é poderoso para colocar em fuga toda sorte de demônios em nome de Jesus. O Evangelho, Paulo disse, aprove a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Paulo disse também, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia! Aleluia! E Cornélio foi alcançado por esse Evangelho. Mesmo sendo quem ele era, ele foi alcançado. E para que a porta do Evangelho se abrisse aos gentios, o Pentecoste aconteceu na casa dos gentios. O Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar. Aleluia! E não houve como os judeus deixarem de reconhecer isso, porque foi exatamente o que aconteceu com eles. Relatos posteriores a gente vê isso. Por isso, amados, eu vou finalizar aqui essa mensagem advertindo a você que preza muito por uma religião. Não viva uma religião. Porque essa religação que a religião promete não é cumprida. Mas viva Cristo. Isso não significa que você não precisa procurar uma igreja idônea. Isso não significa que você não precisa estar reunido com irmãos piedosos, idôneos. Mas não viva uma vida de religiosidade, porque isso não vai te salvar, não pode te salvar. E não morra por conta de uma religião. É o título dessa mensagem, a religião não salva. Creia nisso.
A igreja não salva, o pastor não salva, Jesus Cristo salva. Ele é o único. Amém? Em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxe ao meu coração novamente esse assunto nessa semana, para que pudéssemos abordar novamente, para que alguém possa despertar, Senhor. Ah, Senhor, como é grande a tua fidelidade, como é grande o teu amor. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pelos açoites, pela coroa de espinho, pelos cravos. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter levado a culpa em meu lugar, que fiz por merecer. Obrigado por ter disponibilizado para mim a sua graça, para cada um de nós a sua graça. Obrigado. Obrigado que ainda morto nas minhas culpas, nos meus pecados, o Senhor permitiu que eu fosse até o Senhor. O Senhor permitiu que os meus irmãos fossem até o Senhor. E o Senhor nos perdoou. O Senhor nos restaurou. O Senhor nos libertou. O Senhor nos fez novas criaturas em Ti, Senhor. O Senhor nos tornou discípulos Teus, ó Pai. Senhor, eu sei que minhas palavras são falhas. Eu sei, Senhor amado, que eu não posso atingir o coração das pessoas com as minhas palavras, mas eu sei que o Teu Espírito pode. Ah, Senhor, convence os religiosos, ó Pai, os amantes de qualquer religião, Pai, de que o Senhor é o único e verdadeiro caminho, Pai, que conduz à salvação. Abre-lhes os olhos, ó Senhor, para a salvação. Ah, Senhor, antigos colegas de trabalho, Pai, que professavam, Senhor amado, alguma religião, Pai. Gente muito boa, Senhor, mas que talvez esteja vivendo como Cornélio vivia antes de receber a salvação. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, abre-lhes os olhos, ó Senhor. Abre-lhes o entendimento, Pai. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, não permita que eles morram, Senhor, nessa situação. Eu confesso, Senhor, que tenho falhado em orar por alguns deles, ó Senhor, todos os dias. Mas ainda assim eu tenho me lembrado deles e tenho orado. E eu te peço, Senhor, por cada um deles, ó Pai. O Senhor sabe quem são as pessoas por quem eu tenho orado, Senhor. Alguns já tem até anos que eu tenho orado, Senhor, para que sejam despertados e se voltem para Ti. Ah, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo haja, Pai. Apesar dos meus vacilos na oração por essas pessoas, eu te peço que tudo que elas ouviram de mim ou de qualquer outra pessoa, Senhor, a respeito do Evangelho, seja clareado na mente deles. Pai, eu te peço também por aqueles que nasceram dentro da igreja, muitas vezes se acostumam com a liturgia, muitas das vezes se acostumam em vir para a igreja e acabam relaxando e não buscando por um novo nascimento. Isso é muito grave, Pai.
E isso é um perigo muito grande. Porque podem estar vivendo uma vida inteira dentro da igreja sem que tenham alcançado a salvação que é em Ti, Pai. Isso pode acontecer. Mas eu te peço, Pai, por esses que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha salvá-los, ó Pai, venha agir com o Teu Espírito Santo e que a mente dessas pessoas possa ser iluminada pelo Teu Espírito Santo e que elas venham a ter entendimento do que é o Evangelho e se prostrar diante de Ti e se converterem diante de Ti, Senhor. Senhor, abre os olhos desses que são enganados por técnicas humanas, por técnicas psicológicas, que acham que Te aceitaram, mas que não conhecem a Tua palavra. Esses, ó Pai amado, que muitas das vezes, ó Senhor, estão indo atrás de homens, ó Pai, de preceitos humanos, estão indo, Senhor, atrás, ó Senhor, de doutrinas erradas, ó Pai, distorcidas da Tua palavra, que vão atrás de imagens, ó Pai amado, que vão atrás, ó Senhor, de mentiras, ó Senhor, ou de tradições, ó Pai, que não batem com a Tua palavra, Senhor, que não, Senhor, corroboram com a Tua palavra, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha agir com misericórdia e com graça e salvar. Salva, Senhor. Salva, Senhor, por causa do Teu nome. Salva por causa do Teu nome, Senhor. É o Teu nome que tem poder. É o Senhor quem salva, não é o homem, Pai. Por mais que Ele faça esforços, o homem não pode salvar ninguém, somente o Senhor, Pai. E é por isso que eu estou pedindo ao Senhor, salva esses que ainda permanecem perdidos, ó Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. E aqueles que vierem ouvir pela internet, Pai, que haja uma atuação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, assim como houve isso na vida de Cornélio, Pai, e ele veio experimentar da salvação, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Senhor. Obrigado, Pai, por essa mensagem nessa manhã. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor. A Deus toda a glória. Amém e amém.